Obrigada. Secretário, tem vários assuntos para nós falarmos. O senhor assumiu agora em janeiro, começa a administrar uma rede pública gigante de ensino, a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, e vários assuntos em pauta. Então, minha primeira pergunta é sobre a condição hoje do Estado de São Paulo para implementar no ensino médio os padrões e as metas que foram criadas pela reforma do ensino médio aprovada durante o governo Michel Temer. Hoje, alguns professores dizem que estão sendo escalados para ministrar aulas para as quais eles não têm preparo, justamente porque a reforma do ensino médio abriu um leque maior de possibilidades para os alunos. Isso é ótimo, desde que as escolas tenham estrutura para oferecer isso com qualidade. Qual é a condição hoje em São Paulo e qual é a posição do senhor como secretário de Educação sobre a reforma do ensino médio? Hoje há uma corrente pedindo a revogação dessa mudança. Então, vamos lá. Primeiro, você falou sobre o tamanho da rede, né? O governador Tarcísio deu uma missão para a gente, que é colocar a educação de São Paulo em primeiro lugar. Hoje ela é a sexta do Brasil, né? Então a gente vai se organizar, vai dar aulas melhores, né? Para colocar a gente em primeiro lugar do Brasil. Sobre o ensino médio que você pergunta, realmente são quase 300 opções de disciplinas, né? Então é uma oferta muito grande que foi feita e realmente está confusa. Ficou confusa agora, mas a nossa visão é uma visão de ajustes. Tá? Então, o que precisa ser feito? Reduzir o número de disciplinas, voltar com mais matemática, mais língua portuguesa, história, geografia, física, química, né? Voltar um pouco. Foi feito um esforço muito grande, numa variedade muito grande. Então, a gente quer fazer esse ajuste, tá? E a gente está trabalhando para fazer essa mudança já na metade do ano, para que no segundo semestre a gente consiga ter um ensino médio de acordo com a nova lei, obviamente, mas ajustado para tornar mais fácil a vida dos professores e mais focada no vestibular para os estudantes. Secretário, hoje há uma dificuldade para se encontrar professores habilitados a ministrar essa gama tão ampla de aulas que foi criada pela reforma do ensino médio? Sim, a gente tem disciplinas muito interessantes no nome, mas muito difícil na hora de dar aula. Então, por exemplo, jornalismo esportivo, né, que mistura língua portuguesa com esportes, arquitetura e urbanismo, que mistura várias disciplinas, né, direitos humanos e matemática na pré-história, né, que mistura matemática com história. Então é muito interessante na hora de escolher, mas é muito difícil de dar essa disciplina. O professor de matemática, para ele falta história, e para o professor de história falta matemática, por exemplo. Então, a gente, realmente, no ano passado não houve esse treinamento com profundidade, né? Então, os professores e os alunos têm reclamado. Eu visitei várias escolas já em várias cidades do estado, e há essa reclamação, aliás, é a principal reclamação da rede escolar no momento. E também a reclamação de falta de disciplinas que vão cair no Enem e vão cair no vestibular. Então, por isso, a gente deve fazer esse ajuste agora no meio do ano, né, com mais matemática, mais língua portuguesa, para os alunos poderem ir bem no Enem e no vestibular. Mas são ajustes, né, não é voltar atrás. Secretário, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. O secretário Renato Feder é paulistano, né? Inclusive formado pela Universidade de São Paulo, enfim, é uma figura muito conhecida na academia, nos meios acadêmicos, mas tem entre os nossos ouvintes, certamente haverá aqueles que o conhecem menos. O secretário, eu só peço licença para mencionar o fato de que o secretário, nos últimos 4 anos, ele foi o titular da pasta de educação no governo do Paraná, quando o Estado conquistou o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no IDEB, né, em 2021, exatamente do ensino médio. Quando o governador Tarcísio encarregou o secretário de fazer com que São Paulo saia do 6º lugar e venha para o 1º lugar, exatamente entregou essa tarefa a alguém que já passou por essa experiência, ou seja, liderou um processo de educação no estado do
Paraná, que levou aquele estado ao primeiro lugar. Então, governo, eu estou contando essa história toda, secretário, para que o senhor nos conte o caminho das pedras, né? Como São Paulo, como o governo do estado de São Paulo vai chegar lá, né? Ou vai conduzir efetivamente o passo a passo para conquistar o primeiro lugar, né, da educação no país. Então, obrigado aí por mencionar, né, um pouquinho da história, mas eu conto com o ouvinte com a maior alegria realmente o que a gente imagina como a estratégia para ter uma educação de qualidade, né? São 5.000 escolas e o que não pode acontecer, elas serem 5.000 ilhas isoladas. Então a secretaria, ela precisa se transformar num órgão que apoia a escola. A gente tem que estar o tempo inteiro com os diretores das escolas, as diretoras, para eles conseguirem apoiar as suas escolas, as suas aulas e principalmente os seus professores. Então esse é na minha visão, o grande problema educacional é o seguinte: o professor, quando ele entra em sala de aula, ele está sozinho. O diretor da escola não o apoia. O diretor da escola cuida do vazamento, da merenda, do transporte escolar, do administrativo, do financeiro, mas ele está desconectado da professora, do professor, para apoiá-la a dar uma aula melhor. E pior ainda, a secretaria está desconectada da escola, né? Ela não lança programas, ela arremessa programas. Em geral, isso eu não estou falando só em São Paulo, é no Brasil inteiro. Então a gente precisa apoiar a escola. E aí a gente lançou na semana passada uma medida nesse sentido. Duas, na verdade, que eu vou mencionar. A primeira é o Aluno Presente. É um programa que mostra o maior indicador educacional, mais importante que o IDEB, né? Ou que é o resultado da prova, porque o resultado da prova demora muito. E tem um indicador que sai todo dia, que é a frequência escolar, se o aluno vai ou não vai para a escola. Esse indicador, ele é muito interessante, porque o aluno que gosta da escola, aprende, ele vai todo dia. E o aluno que não vê utilidade na escola, não gosta, ele sente que ele está perdendo o tempo dele indo para a escola, qualquer motivo ele falta. Então o que a secretaria fez? Hoje, um professor consegue ver, a diretora conseguem ver se o aluno está faltando ou não está na escola, pelo celular, pelo computador, por aluno, por turma. E essa medida da frequência escolar, ela é muito, muito importante. Quando a escola passa a prestar atenção por que os alunos não estão indo, ela automaticamente vai ser uma escola melhor. Ela precisa ser uma escola mais atrativa. Então esse é um caminho das pedras, né? Apoiar o diretor que apoia o professor, a secretaria que apoia a escola com medidas concretas, como por exemplo, mostrar e ajudar a escola a ser mais atrativa para o estudante, entender por que o estudante está faltando e entregar aulas com mais qualidade, entregar mais conhecimento para o estudante ver valor na escola. Secretário, aqui é a Sônia